Graça e paz, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, todos que fazem a Igreja Missionária Ministério Bom Samaritano. Hoje é sexta-feira, considerada dentro do cristianismo como a Sexta-feira da Paixão, onde comemora-se de uma forma mais cultural e religiosa a paixão de Cristo. Eu desejo neste momento trazer uma palavra à luz da Bíblia Sagrada sobre a verdadeira Páscoa cristã. Mas também não posso deixar de me congratular com todos os cristãos do mundo que enxerga neste dia o amor de Deus revelado em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu desejo assim uma feliz Páscoa para todos e também uma semana de bênção para todos nós. Eu desejo ler um texto na palavra, não vou me estender muito, pois é apenas uma breve reflexão. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, e nós iremos ler alguns versículos deste capítulo, que ele nos dá indícios bastante explicativos para entendermos a verdadeira Páscoa cristã. Embora eu chame-a de Páscoa cristã, mas na realidade ela é a Páscoa judaica. Se temos de chamar de Páscoa cristã, é a Santa Ceia que foi instituída pelo próprio Cristo e é descrita de uma maneira muito clara nestes versículos que nós iremos trabalhar rapidamente aqui com vocês. Amém? Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura no Evangelho segundo São Mateus. Primeiro iremos ler no capítulo 26, os versos 17 ao 19, que nos diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes responde: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Este dia era o dia da preparação. Era o dia onde eles iriam fazer todo o cerimonial, e este texto ele relata claramente que Jesus e os discípulos, como sendo judeus, eles cumpriam toda a tradição, todo o mandamento mosaico, não é? Instituído para o povo judeu. E ele vai até esta casa e com todos os preparativos que se fazia mister necessário, Jesus Cristo, ele se põe à mesa e começa a fazer aquele relato, como nós entendemos a partir do versículo 20. Naquele momento ele fala inclusive sobre o processo da traição que ele haveria de sofrer, e também deixando entre os discípulos aquela situação, porque não dizer um tanto preocupadora, constrangedora, porque eles queriam saber de fato quem iria trair. E o versículo 25, ele vai falar que Judas se manifesta perguntando se seria ele, e Jesus diz: Tu disseste, revelando assim quem seria o traidor. A partir do versículo 26, o que nós tínhamos como uma celebração pascual
tradicional do judaísmo, que está narrada lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Esta é a verdadeira Páscoa judia, que não tem nada a ver com chocolate, com coelho, com ovos e outros tipos de alimentos, né? Cada região, pelo menos no Brasil, a gente tem visto aí nas reportagens esta comemoração, tem manifestações de vários tipos, mas a verdadeira Páscoa judia, que também se traduz como uma Páscoa cristã, entretanto a Páscoa cristã converte-se na Santa Ceia, ela era, conforme o livro de Êxodo, a manifestação em que Deus manda o povo de Israel se preparar para sair do Egito. Então, a Páscoa judia, ela foi uma ordenança que Deus deu a Moisés para que ele passasse para os filhos de Israel e que fossem passados de pais a filhos e de gerações em geração até os dias atuais, onde esta festa ela relembra a libertação, a saída do povo do Egito após a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então eles teriam que instituir essa Páscoa, vestindo roupas, fazendo bagagens de viagem, que era a saída deles do Egito rumo à terra de Canaã, e eles iriam, cada família, pegar um cordeiro e sacrificá-lo e fazer aquele procedimento de comer a carne do cordeiro assada com ervas amargas, né? E o sangue vertido daqueles cordeiros seria untado nos umbrais das portas, e aonde viria a passagem, Páscoa, a passagem daquele emissário que traria a morte dos primogênitos. Em cada casa que não existisse o sinal do sangue do cordeiro imolado naquelas portas ou naqueles umbrais. E aí o que é que vai acontecer? Após a morte dos primogênitos, o povo de Israel é liberado e eles saem, não é? Levando grande abundância de riquezas, de alimento, porque os judeus ficaram de certa forma fortalecidos, e não só judeus, mas muitos outros que os acompanhou, e os egípcios se viram numa situação bastante opressora por conta da 10ª praga, que soma-se às 9 que vieram antes, mas que a 10ª foi culminante para que Faraó liberasse o povo. Então, de uma forma bem resumida, essa festa chamada Páscoa, ela é sempre um ritual, e o mês em que esta data se comemora, né, que é o mês de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico, ela se dá uma oscilação do dia 14 para o dia 15, a marcação do primeiro mês do calendário judaico, que é onde ali de fato começa-se a história de independência de Israel, não como uma nação reconhecida, né, pela Organização das Nações Unidas, bem recente, digo dentro dos séculos atual, mas esta data, muito antes de Cristo nascer, ela vai ocorrer para que o povo de Israel se veja de fato livre da opressão egípcia e tenha a sua independência como um povo separado que sai vencendo pelo deserto, o mar que se abre, a vencida que eles têm sobre Jericó e etc. Então, é a libertação, é a passagem, enfim, a vitória do povo de Israel. Amém? Esta é a Páscoa judia. E como foi uma ordenança para que se comemorasse todos os anos, e os pais, o próprio Deus falando lá a Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, e também parte do capítulo 13, quando o pessoal mais jovem, os judeus recém-nascidos e crescidos, chegando ao entendimento, vissem eles comemorando, se vestindo a caráter, imolando um cordeiro e fazendo todo o ritual pascual, vão lhe perguntar: que festa é essa?
Então os pais explicam para os filhos que esta é uma celebração nos dias que vivíamos oprimidos, nossos ancestrais, lá no Egito, e Deus, como forte e poderosa, nos tirou da opressão de Faraó e nos trouxe a uma terra que mana leite e mel. Amém? Então é uma festa simbólica de libertação, de livramento, e Jesus, como judeu, ele aprendeu esta festa. Os discípulos, como judeus, ele sabia que toda esta data precisaria comemorar a Páscoa, a liberdade, a libertação, o livramento que eles tiveram do Egito. E aqui a gente conta, a partir do versículo 17, os discípulos dizendo, que chegaria a festa dos pães asmos e eles queriam saber onde iriam comemorar a Páscoa. E Jesus dá a dica, a casa de um homem, e os outros evangelhos falam a maneira como tudo foi milagrosamente planejado, e não vamos entrar nesse detalhe por conta do tempo, mas o que queremos aqui simplificar é que enquanto eles comiam, como diz o versículo 26, um dos versículos muito lidos, durante as celebrações da Santa Ceia, paralelo lá a 1 Coríntios, capítulo 11, a palavra diz, enquanto comiam, Jesus abençoou um pão e partiu entre eles, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou o cálice, e dando-lhe graças, deu-lhes aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. E aí ele faz uma promessa e diz, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E aí ele segue para os montes, ou para o Monte das Oliveiras. Esta expressão que Jesus Cristo ele cita, ele traz para os discípulos um novo significado, não mais de uma liberdade nacional, de um povo, de uma nação, mas ele fala agora de uma libertação, de um livramento para toda a humanidade. Aqueles cordeiros que foram imolados no passado, eles tinham uma representação para a nação de Israel. Mas a Bíblia diz agora, quando João vê Cristo vindo ser batizado por ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro morto mesmo antes da fundação do mundo. Aleluia. O Cordeiro que João também fala na revelação apocalíptica, quando tem aquela visão dos selos atados, fechados, e ele chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Mas ali aparece o livramento pelo Cordeiro de Deus, que vai dizer, no capítulo 5, se não me falha a memória, de Apocalipse, versículo 9, que com seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. Glória a Deus. Então a instituição da Santa Ceia, ela é um ritual, ela é uma festa, uma celebração que a igreja cristã, ao longo da sua história, ela adotou, substituindo a Páscoa judaica. Eu não vou aqui entrar em falar da festa da Páscoa, que se comemora, de onde vem isso, de onde vem aquilo, porque o coelho, porque o chocolate. Não cabe perdermos tempo com o paganismo, não é? Isso é uma tradição pagã. E, embora a gente, como eu falei a princípio, eu não vejo problema em alguém comemorar o Natal, uma árvore de Natal, as luzes, a troca de presentes, e estar celebrando o nascimento de Cristo. Então, eu também não vejo problema em se celebrar a Páscoa, em comprar chocolate, em comer uma comida que
traduz como símbolo do cristianismo o peixe, né? Mas isso não é a essência da Páscoa cristã, judaico-cristã, poderíamos dizer. A Páscoa judaica, ela está dentro desse contexto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, onde vem a ser a libertação, a saída do povo do Egito. E aquele ritual que serve para esclarecer as futuras gerações. Mas a nossa Páscoa é a Santa Ceia, instituída pelo Senhor, não mais por um cordeiro que foi imolado e nós não vamos chegar nas nossas casas e aspergir sangue, não, mas o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário e que com este sangue ele nos abriu acesso de volta a Deus. Então a Santa Ceia, ela é a verdadeira Páscoa cristã, que algumas igrejas comemoram uma vez no ano, outras comemoram 6 em 6 meses. O nosso ministério Bom Samaritano comemora mensalmente, para que a gente vivencie o que o próprio apóstolo Paulo, que eu quero, assim, marchando para uma conclusão, ler convosco no capítulo de número 11 e a partir do versículo 23º, ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aquilo que nós lemos lá em Mateus, capítulo 26, ele tomou o pão e dando graça, disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E também, havendo ceado, tomou o cálice, e dando graça, disse: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se os judeus fazem em memória a saída do Egito, nós memorizamos, nós não podemos esquecer que a nossa liberdade, o nosso livramento das garras de Satanás, ele se deve ao sacrifício de Cristo, que ele recebeu um corpo santo, ele verteu o seu sangue para que nós viéssemos a ser livres. Não de uma opressão governamental de um faraó, mas nos diz a palavra que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Esta é a nossa alegria, meu irmão, minha irmã, qualquer um que venha a visualizar este vídeo em qualquer horário, em qualquer dia e em qualquer lugar do mundo. Nós somos libertos, porque Cristo nos libertou. Ele nos libertou dando a sua vida. Ele nos libertou vertendo o seu sangue. Ele nos deu a liberdade. Diz assim a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos viver, embora de uma maneira diferenciada, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentimento cristão, não apenas se deixar levar por estes momentos de chocolates, comidas típicas da época e da semana, mas que nós possamos venerar o Cristo ressuscitado que está sentado à destra de Deus. Segundo as narrativas tradicionais, na sexta-feira ele foi preso, na sexta-feira da paixão ele foi martirizado, ele morre, e antes que chegue o sabate, ele é retirado da cruz e sepultado. Mas na madrugada do domingo, ele ressuscita e não se encontra mais dentro de uma sepultura. Glória seja dada ao nome dele. Não temos em nossas igrejas imagens dele crucificado numa cruz. Não temos imagens dele com aquela coroa que lhe fronteou a cabeça. Não temos imagens de roupas típicas que ele usou fragelado, mas temos toda a descrição bíblica. A descrição mais perfeita da paixão de Cristo é aquela
embora toda a Bíblia seja perfeita, mas a retratação está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Lá você vai ver o flagelo, a vituperação que ele sofre por amor à humanidade, fazendo-se cumprir o que o apóstolo João descreve no capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebremos com alegria, irmãos, a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Não contradições pagãs, não vendo no que se propaga esta semana em encenações teatrais, mas vendo o verdadeiro Cristo, que embora tendo morrido não ficou na sepultura, mas ressuscitou, subiu e fez uma promessa que um dia voltará. Não esperemos no Cristo só nesta vida, pois diz a própria palavra, se assim o fizermos, seremos considerados mais miseráveis dentre os homens. Mas esperemos que um dia ele há de voltar. Se tivermos descido à sepultura, cremos na ressurreição. Ele é a primícia dos que ressuscitam. Ele ressuscitou, tendo todo o poder sobre a morte, e diz a palavra que assim como ele ressuscitou, ele nos ressuscitará também naquele dia. E se estivermos vivos, cremos também, como diz a palavra, seremos transformados e juntos chegaremos no céu, onde estaremos eternamente com o Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu quero, neste momento, fazer uma oração por você e com você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste instante, Senhor, em que em várias partes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, talvez em outros países também, esteja sendo celebrado este dia, esta comemoração, onde é intitulada entre nós homens, limitados, falhos, imperfeitos, a semana de Páscoa, a semana da Paixão. Pai, é bem verdade que muitos, apesar de não conhecerem o teu Filho como verdadeiro Deus, fazem, de certa forma, algo que venha a lembrar e a celebrar. Mas nós, cristãos, que temos nascido de novo pela Tua Palavra, gerados pelo Espírito, sabemos que vai muito além, Senhor, de uma encenação teatral, de cerimônias, de certas liturgias, mas cremos que dentro do nosso coração o Teu Filho nasceu, o Teu Filho ressuscitou, o Teu Filho reina, Ele reina e é Senhor de nossas vidas. Eu quero orar por cada pessoa que em qualquer lugar do mundo possa visualizar esta imagem, este vídeo, pelas pessoas que estejam orando agora juntamente comigo, que ela receba a cura, Senhor, pois a paixão do Teu Filho naquela cruz, diz a Tua palavra, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Portanto, Senhor, eu oro por cada pessoa agora. Senhor, venha trazer cura nesta vida, venha trazer cura neste lar, venha trazer salvação a estas almas, que elas recebam ao Teu Filho Jesus, não como um Cristo crucificado, mas como um Cristo ressurreto e que recebeu todo o poder nos céus e na terra e que é o único mediador entre o Senhor e nós homens. É a minha oração, em nome do mesmo, que morreu, mas ressuscitou, e lhe fora dado o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito. Amém? Que Deus te abençoe. Fica debaixo da bênção. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Não há maldição para quem está em Cristo. Você é abençoado. A palavra diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Amém? Então não há maldição
praga nenhuma chega à tua tenda. Não tenha medo de espanto, de seta, de certas coisas que por questões éticas não vou falar, mas que talvez você tenha medo disso ou daquilo, mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aleluia. Crente não tem medo de maldição, de praga, de qualquer tipo de coisa que queira lhe assombrar. Dorme em paz, meu irmão. Dorme em paz, minha irmã. Confia que o Senhor teu Deus é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. O anjo acampa-se ao teu redor e te dá o livramento, enquanto às vezes tu estás distraído, trabalhando, fazendo teus afazeres, às vezes até um pouco, permite uma expressão popular nordestina, de bobeira, mas Deus está velando por nós. Amém? Agradecemos sempre a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor assim te abençoe sempre, no nome de